Brasil, de uma forma geral. Ao ponto de a gente ver um discurso sensato e incisivo do Ratinho, que é uma figura notadamente de direita, muito alinhado à direita desde sempre. O filho do Ratinho é governador do Paraná, bastante alinhado à direita também. Nesse sentido, o Ratinho tendo que vir e fazer um discurso em defesa do SBT. E a gente vai ver esse discurso do Ratinho a partir de agora, aqui no Juninho Urgente, para a gente poder discutir da melhor maneira possível. Bora ver. A força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos, sendo esquerda ou de direita. Esse é o maior exemplo que o Brasil precisa urgentemente ser repensado. As opiniões, as ideologias políticas respeitadas. O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento. Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. O SBT respeita os poderes constituídos, até mesmo por educação, pluralidade, convidou para essa solenidade autoridades de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, sejam de direita, centro ou esquerda. O SBT seguirá sempre os princípios determinados pelo Silvio Santos, o criador dessa emissora. Como prova disso, eu trouxe aqui no quadro convidado especial o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência. Então, senador, eu faço aqui a primeira pergunta. Pode entrar aqui o senador? Olha, o senador está aqui. Tudo bem, senador? Obrigado por ter vindo. Eu sei da correria. E aí é que se traz essa questão, né? Aí é que se traz muito essa questão, porque o Ratinho, para então trazer esse contraponto, ele traz o pré-candidato Flávio Bolsonaro para o palco. Dentro dessa configuração que a gente tem aqui, a gente vê o Ratinho defendendo o SBT. A gente viu fotos, inclusive, depois, de Daniela Beirute no estúdio do SBT naquele momento ali. A nota, a carta de repúdio que a Daniela Beirute faz, ali a carta aberta, né, que ela faz durante a tarde de ontem e respondendo diretamente ao Zezé de Camargo e a outros críticos também que falaram sobre isso, em que ela enfatiza, e eu falei sobre isso ontem, em que ela enfatiza o fato de que existe um amor do SBT pelo público brasileiro e um desejo de que a celeuma política, de que essa briga eterna que tem acontecido há mais de 10 anos e que vai continuar acontecendo infelizmente, cesse, né? O que não vai acontecer, mas enfim, é um posicionamento que me chama atenção, porque de novo, o SBT foi do céu ao inferno com o espectro da direita em questão de um dia, por conta de ter convidado chefes de Estado para estarem na inauguração da emissora. Então é uma loucura tudo isso que acontece, porque, de novo, como eu já falei ontem também, o SBT sempre foi governista. O SBT sempre esteve ao lado do governo vigente. Isso desde o tempo antes da redemocratização, depois da redemocratização, eu tô jogando trava-línguas pra mim mesmo aqui. O SBT sempre foi governista. O SBT nunca tomou partido contra governos. Muito dificilmente. Muito dificilmente. Ainda assim, o SBT News, que estreou ontem, procurou trazer, assim como o Ratinho trouxe o Flávio Bolsonaro pro programa, o SBT News procurou trazer muitas visões antagônicas durante as entrevistas, entrevistou Nicolas Ferreira, essa galera toda, e trouxe essas visões. Então, realmente, assim, me chama muito a atenção o quanto se vai do céu ao inferno, do 8 ao 80 rapidamente, e se esquece a complexidade das pessoas. Se esquece o quanto o ser humano é complexo, o quanto as opiniões das pessoas podem ser absolutamente revistas em algum tempo. As pessoas levam muito a ferro e fogo determinadas opiniões. Não é? Então nós temos isso. Por exemplo, o Zezé de Camargo, em 2002, fez campanha para o Lula. Estava lá no palanque no primeiro governo do PT. Então tem esse elemento. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu como uma pessoa que cresceu no interior do Brasil acompanhando a música sertaneja, acho o Zezé um dos maiores compositores da história do gênero. Lamento muitas falas que ele traz nos últimos tempos. Lamento muito. Porque carregam muitas visões com as quais eu não compactuo. Mas continuo ouvindo porque gosto das músicas. Acho um dos maiores compositores da música sertaneja. São duas coisas separadas. Ratinho, da mesma forma, tem muitas falas dele que eu considero reprováveis. Ao mesmo tempo, entendo o poder e observo com admiração o poder popular que ele tem, de comunicação popular. Enquanto um comunicador popular que eu quero ser, quero me tornar, é importante observar isso.
E eu vejo esses elementos. Então as pessoas não são uma coisa só, as pessoas são muito complexas. As pessoas vão de um ponto a outro muito rápido. E esse momento de ânimos exaltados que nós temos nacionalmente, como eu falei já há mais de 10 anos, e que não vai parar nesse momento, vai continuar, ele continua criando situações como essa, em que as pessoas querem acompanhar o que vai dar da briga, o que vai acontecer na sequência. Né? Então, enfim, é lamentável, mas a gente tem que comentar aqui o quanto acontece. O uso das palavras também foi muito irresponsável da parte do Zezé, e tanto que o SBT condicionou, a Daniela Berutti, até onde se sabe, teria condicionado a exibição do especial do Zezé a um pedido público de desculpas, a uma retratação pública nesse sentido. E, de novo, quando eu falo da complexidade, é aquela coisa, de novo, a Daniela Berutti e as irmãs são todas cristãs, são todas evangélicas, que, ao que se percebe, nos últimos tempos esteve mais alinhado à direita. Esteve mais alinhada, né, à direita. Agora, no momento que ela recebe chefes de Estado, ela é a diretora do SBT. Então, pela cultura do SBT, do próprio Silvio Santos, ela recebe bem. Então, essa falta de compreensão da complexidade das coisas e da humanidade, de uma forma geral, ela é lamentável, né? Porque aí a gente fica sempre no raso, sempre no debate, cada vez mais sem nenhum tipo de argumento, sem nenhum tipo de materialidade para discutir as coisas, e aí a gente vai pro ponto em que a gente tá indo, né? Bom, vamos lá então, agora seguindo aqui